Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Fala Washington, Nadir, Luísa, galera que vai chegando por aí. Segundou, né? Ah, vamos aí para mais uma live, para mais uma aula, né? Podemos chamar assim, um episódio, como queiram chamar. Fala Carol, Carol já tá por aí. Bom dia, meu povo. Sobe o foguinho, Carol. Sobe o foguinho aí. É, Vamos lá para mais uma live de aquecimento, né? Deixa eu só convidar aqui a galera no grupo lá do Telegram. Inclusive, quem não está no grupo do Telegram do Prof. Ramon Souza, entra lá, t.me/Prof. Ramon Souza, né? Para não perder aí nossas aulas, nossos materiais. Então, vai lá no grupo do Telegram para não perder, beleza? Meu povo, seguinte, estamos aí, né, na nossa segunda semana de aquecimento para o Destravando TI, né? Para o Destravando TI, para concursos fiscais e controle. O nosso evento aí que vai acontecer, né, na semana que vem, nos dias 1, 2 e 3, nos dias 1, 2 e 3 de novembro. Evento onde eu vou te mostrar nessas três aulas, né, uma aula em cada dia, quais erros você não deve cometer de jeito nenhum na sua preparação para concurso, o que realmente importa para você acertar a questão de prova e como você transforma a TI no seu diferencial competitivo. Então, se você não se inscreveu no evento ainda, se inscreve aqui no link da bio ou no comentário aí do vídeo depois, né? Não deixe de participar, porque eu vou te mostrar as particularidades dessa disciplina. Beleza? Show de bola? Ó, a Carol falou que amou a aula de SQL naquele dia, mudou a minha visão, até achou que era tranquilo. A ideia aqui é facilitar, tá, Carol? A ideia aqui é facilitar, inclusive, né? Hoje às 21h30 nós teremos mais uma aula ao vivo lá no YouTube, do Reta Final da Cefaz Pernambuco, né? Reta Final de TI da Cefaz Pernambuco. Então quem quiser já fica avisado. As aulas do YouTube que eu estou gravando, né, pessoal? Elas não ficam disponíveis no YouTube. Depois elas vão só para dentro dos cursos, né? Lógico que eu não vou gravar todo o curso ao vivo, né? Algumas aulas eu gravo ao vivo, até para divulgação do trabalho, para que a galera conheça. Mas outras aulas a gente grava offline só para os alunos do curso realmente, né? Então hoje o nosso cronograma vai estar bem cheio, né? Agora a gente vai falar sobre os três pilares na aprovação para concurso público. À noite a gente tem uma live muito bacana, meu povo, mas é muito bacana mesmo, porque nós vamos ter aqui um convidado. Nós vamos ter aqui o Henrique Napoleão, que vai falar pra gente sobre como ele sobreviveu à prova de análise de dados do TCU e foi aprovado lá, né? E hoje é auditor federal de controle externo do TCU. Ele vai falar pra gente, vai contar essa história pra gente, né? Como que ele se preparou, não só na disciplina de análise de dados, mas no geral, né? Uma prova bem atípica, com análise de dados e estatística bem forte. Ele vai falar pra gente um pouquinho aí dessa experiência dele com a aprovação no concurso que é dito o concurso mais difícil do país, né? Então, às 20 a gente vai estar com o Henrique por aqui. E às 21h30 a gente tem aula de reta final, né, lá no YouTube. Beleza? Meu povo, sobe o foguinho aqui, né? Passou aí o grande José Arnoldo, meu vizinho lá da Joatama, né? Abraço, Arnoldo. Então, sobe o foguinho aqui para a gente já iniciar e falar sobre os três pilares, né? Os três pilares da aprovação para concurso público. Mas eu quero saber, antes de eu falar, eu quero saber se vocês sabem quais são os três pilares, ou se vocês têm algum palpite, né? Sobre quais são aí os três pilares de aprovação. Coloca aí, a galera tá entrando aí, o Wayne, o Francisco, o Constantino, o Alexandre, beleza? Então, alguém tem algum palpite aí sobre esses três pilares para aprovação? Quais são os três pilares que você considera importante? Quais são as três bases que você precisa para a sua aprovação em concurso, aí, falando principalmente de concurso de alto nível, né? Esses três pilares que eu vou falar, pessoal, eles são importantes para qualquer concurso. Logicamente que quanto mais difícil o concurso, né? Quanto mais paga o concurso, em tese é isso, né? Quanto mais paga, melhor localização, melhor lotação, etc. Mais difícil é a aprovação, mais difícil é o concurso, então mais forte esses pilares têm que estar construídos.
mais forte você tem que estar embasado nesses pilares. A Carol falou disciplina, rotina? Não, Carol. São pilares bem práticos, digamos assim, tá? Pessoal, quais são os 3 pilares para a aprovação em concurso? Nós temos 3 pilares fundamentais no estudo de concurso, tá? Nós temos várias possibilidades de estudo, né? Podemos estudar para a área acadêmica, estudar para desenvolver profissionalmente, etc. Para concurso, eu considero que nós temos três bases que têm que ser muito bem construídas. E essas 3 bases, esses 3 pilares, eles têm que estar muito amarrados, eles têm que estar muito, digamos assim, entrelaçados, né? Afinal, são 3 pilares. Então, a ideia é o seguinte: imagina, né, uma mesa com 3 pernas, tá? Equidistantes, né? E de modo que a mesa fique equilibrada sobre aquelas 3 pernas. Então você não vai ser... olha a mesa direito, tá? Não é a mesa de 4 pernas que perdeu uma perna, não. É uma mesa que já foi construída com 3 pernas, e aí 3 pernas bem embasadas, que está mais ou menos a distância entre elas, de modo a que a mesa fique bem equilibrada e não caia. Isso é a forma que você tem que pensar, tá? Então, o que eu quero dizer com essa analogia? É que essa mesa de 3 pernas, que foi construída para se sustentar com essas 3 pernas, que foi construída de forma embasada, com as perninhas equidistantes, etc., quando você tira uma perna, essa mesa cai, né? Quando você tira, da sua Glauco entrando por aí, Eduardo, Paulo Henrique, beleza? Então, quando você tira uma dessas pernas, a mesa cai. Então, o que significa isso? Que os 3 pilares que eu falei para vocês aqui, eles são fundamentais. Eles são fundamentais para que você construa a sua mesa, né, de aprovação, digamos assim. Para que você tenha uma estrutura de conhecimento sólida para que você consiga chegar na sua aprovação. Então, não é eliminando um desses pilares que você vai facilitar o seu caminho. Não é. Muito pelo contrário. É você estruturando os seus estudos de modo a conseguir cumprir os 3. Pessoal, mas vamos lá. Os pilares, eles são, digamos assim, bem práticos, tá? O pilar, eu falo do pilar do estudo mesmo, tá? A gente falou aqui muito no nosso aquecimento em várias lives, né? A gente falou da parte motivacional, da parte de constância nos estudos, da parte de focar no que era importante. Mas eu acredito assim, olha, que para você, né, fazer um bom estudo para concurso, você precisa focar em 3 aspectos fundamentais. Você precisa, né, estruturar o seu estudo de modo a que você não negligencie nenhum desses 3 pilares. Mas vamos lá, pessoal. Já estou curioso, já estou curiosa. Quais são os 3 pilares? Pessoal, os 3 pilares são bem objetivos. Eu vou chamar de pilares TQR. O que é o pilar TQR? T de teoria, Q de questões e R de revisão. Então, se você está estudando para concurso, você vai ter que se preocupar com esses 3 pilares. Você vai ter que ter um embasamento teórico, você vai ter que resolver muitas questões e você vai ter que revisar. Professor, você vai falar sobre cada um deles? Eu vou falar sobre cada um deles. Mas eu quero que você entenda que, na minha visão, na minha opinião, se você derruba qualquer um desses pilares, você está dificultando o seu processo de aprovação. Porque você vai estar estudando com a mesa caída, ao invés de estar estudando com a mesa equilibrada. Inclusive, nós vamos ter aqui uma aula de aquecimento, que é por que o estudo reverso não funciona, por exemplo. Que é quando você inverte a ordem desses pilares, ou quando você foca em somente um dos pilares, né? Mas hoje eu quero falar sobre os 3. Pessoal, olha só. Então, teoria, questões, revisão, né? Teoria, questões, revisão. Esses 3 são interligados e você tem que de alguma forma estruturá-los aí no seu estudo. Então veja só que quando você vai estar... Vamos pegar alguma disciplina de exemplo, né? Pode ser TI, por exemplo, que é a disciplina ministro. Primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é construir uma base teórica sólida. É construir uma base teórica sólida. Porque imagina só
Imagina só. Vamos lá. Dá para fazer revisão sem ter o resto? Não, não dá. Como é que você vai revisar algo que você nunca estudou? Não é revisar, né? Você está vendo pela primeira vez, não pode se chamar de revisão. Então não tem como. Como é que eu faço questões sem ter a base teórica? Dá para fazer? Dá para fazer. Eu acho que é o meio menos eficiente de todos. Você pode tentar fazer? Pode. Você vai quebrar muita cabeça, gastar seu tempo e vai ser pouco efetivo. Ah, professor, mas eu conheço o fulano que fez assim e deu certo. Tá, o fulano pode ser a exceção. A gente tem que se basear na regra. Eu não sou o Bill Gates, eu não sou o Zuckerberg, eu não sou o Elon Musk, né? Eu não sou o Elon Musk, eu não sou os caras que são fora da curva. Eu sou o padrão. E quando a gente é o padrão, e a gente tem que entender isso, e tem que ter humildade para aceitar isso, a gente tem que seguir o que funciona para a maioria. Pelo menos testar o que funciona para a maioria. Olha aí o grande professor Lucas Romero. Fala, Lucão. Fala, Lucas Romero. Beleza, garoto? Então a gente tem que seguir o que é mais lógico. E 99% dos aprovados constrói primeiro uma base teórica, né? Para depois focar em questões de revisão. Olha aí, grande Lucas Romero. Beleza? Então, primeiro passo importante é construir uma base teórica. Então, o primeiro pilar é a teoria. Professor, como que eu construo uma boa base teórica? Você tem algumas opções, né? Você pode estudar aí por algum livro de referência, você pode estudar pelo material em PDF, você pode fazer essa base teórica por videoaulas. Professor, qual que é o melhor? A gente teve uma live aqui no aquecimento só para falar sobre isso. Só para falar sobre PDF ou vídeo, qual que é o melhor, qual que é mais efetivo. Eu não vou repetir aqui, porque senão vai ficando repetitivo. É só vocês assistirem lá depois, está disponível, né? Tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Então vocês depois assistem a live de PDF ou vídeo, que ficou bem legal também. Você constrói primeiro a base teórica. Porque olha só, pessoal, você precisa saber onde é que você está pisando. Você precisa saber o que é aquilo ali. Como é que você vai fazer questões de TI? Como é que você vai revisar? Não dá, a gente acabou de discutir. Mas como é que você vai fazer questões se você nunca viu a matéria? Então você precisa ver a matéria. Então vamos lá. Primeiro pilar é ter uma boa base teórica. E eu já faço alguns destaques em relação à base teórica. Que é o seguinte. Professor, eu vou fazer a minha base teórica e eu vou esgotar toda a matéria para poder ir para o segundo pilar? Para poder reforçar o segundo pilar? Não. Na verdade, como eu falei, os três pilares eles andam meio que em conjunto. Só que você tem que construir uma base teórica daquele assunto. Por exemplo, você está lá estudando direito constitucional. Aí tu está estudando direito constitucional e está fazendo direitos individuais e coletivos. Está estudando direitos individuais e coletivos. Tu constrói uma base teórica. Tu pega um material, seja lá, por exemplo, o livro do Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo, seja o material em PDF que tu tem do teu professor, seja a aula em vídeo que o teu professor ministra, tu vai construir uma base teórica, tu vai ter um entendimento. Poxa, o que é o artigo 5º? O que fala o artigo 5º? Quais são os direitos e garantias individuais e coletivos? Tal. Você vai ter que entender aquilo ali, estudar aquilo ali. Você vai, naquele momento, já decorar tudo? Você vai, naquele momento, já entender tudo? Não. Você está construindo uma base. Tá? E a base vai se construindo, e uma construção, né? E uma construção, ela vai tijolo a tijolo. Ela vai peça por peça. Então, beleza, você fez uma boa base teórica, e aí, lógico, o ideal é que você construa essa base para que ela não caia, e para que você construa essa base de forma que ela não caia, é importante que você construa ela com material que funcione. É importante que você construa ela com material que te dê realmente essas bases. Não adianta você pegar a apostila de banca, aquelas apostilas, né? Tô falando aqui de concurso fiscal, concurso de controle, concurso alto nível. Não adianta você pegar a apostila de banca, que vem todas as matérias em 300 páginas, e achar que você construiu uma boa base teórica em cima daquilo ali, não. Porque aí não dá, né? Você tem que construir uma base teórica em cima de um bom material. Né? Seja um livro, seja um PDF, seja uma boa videoaula. Tá? Essa é a forma de construir base teórica. Beleza. E aí, lógico, essa construção de base teórica, ela tem um fator crítico, que é o fator tempo, né? O fator crítico é o fator tempo. Se você estiver estudando por um material, por um professor,
que não está te facilitando o teu tempo, tu está jogando o teu ativo mais precioso no lixo. Então, assim, procure os melhores professores de cada uma das disciplinas que vão te dar a base teórica de forma objetiva, assertiva e completa. E isso é difícil, né? Como é que dá para fazer objetivo e completo? Dá. Objetivo naquilo que cai e completo para aquilo que cai. Porque tem muito material que vai te dar muito além do que tu precisa, enchendo linguiça, ou que vai te dar muito menos porque diz que não cai, ou é mais fácil dar só metade do conteúdo e tal. Então tem que ter cuidado com isso, né? Mas a base teórica ela tem que ser construída. Da forma que você for fazer, a base teórica tem que ser construída. Não vejo como não construir uma base teórica. Então você vai seguindo essa base teórica. Beleza! Você já vai construindo a base teórica e para cada assunto que você for matando, que você for terminando, você já vai para os outros pilares. Você já vai ali fazer questões e questões e questões daqueles conteúdos. Em que momentos? Durante vários momentos. Enquanto você está estudando a teoria, enquanto você está construindo sua base teórica, você já está resolvendo questões, as questões que estão ali do corpo da aula, por exemplo, para ver como é que cai. Nesse momento, a preocupação não é ainda saber resolver questões, mas é ver como é que cai. Então, quando você está lendo ali um PDF, por exemplo, e tem lá as questões no corpo da aula, qual que é o objetivo daquelas questões? Que você entenda como é que aqueles assuntos caem. Como é que eles são cobrados, para você já ir abrindo o olho. Então, você já está resolvendo questões ali. Esse é um momento. O outro momento é quando você senta lá no sistema de questões e vai resolver questões, vai resolver bateria de questões das matérias. E isso é importante, né? E isso é importante. E, pessoal, olha só, qual é o jogo que a gente está jogando aqui no mundo do concurso? Qual é o jogo que a gente está jogando? É o jogo em que tu vai estudar um conteúdo para ministrar uma aula? É o jogo que tu vai estudar um conteúdo para fazer uma aplicação prática? É o jogo que tu vai escrever um artigo? Não, não é esse jogo. Qual é o jogo que tu está jogando no concurso? É o jogo que tu tem que aprender o necessário para acertar a questão, para marcar o X no lugar certo. E como é que se aprende a marcar X no lugar certo? Ou marcar certo ou errado, ou marcar B, C, D, E? Fazendo questão. Eu faço analogias aqui às vezes com futebol, embora eu não acompanhe futebol, mas é porque eu acho que é mais palpável para todo mundo, né? Pega Cristiano Ronaldo, Messi. Os caras são gênios do futebol, né? Agora, o Messi, o Cristiano Ronaldo, ele para de treinar? Ele para de dar toque de bola? Ele para de chutar? Ele para de treinar condicionamento físico? Eles param? Não. Todo dia nos treinamentos deles, eles treinam aquelas bases que eles vão usar no jogo. Se o jogo deles é futebol, eles não vão ficar treinando dentro do momento do treino deles tacada de golfe. Eles não vão ficar treinando no momento do treino deles aceleração do automobilismo. Eles não vão ficar treinando no momento do treino deles arremesso de basquete, controle de bola com a mão. Não vão ficar treinando. Eles não são goleiro. Veja que eles treinam aquilo que eles vão precisar no dia do jogo. E você que é concurseiro tem que fazer isso também. Você vai ter que treinar aquilo que você vai usar no dia do jogo. E qual é o seu jogo? É a prova do concurso. O seu jogo é a prova do concurso. E como é que se passa na prova do concurso? Pelo menos na primeira fase. É acertando o máximo de questões. Então, como é que o concurseiro é o dois tipos de concurseiro, né? É o concurseiro que quer só fazer questão e tem o concurseiro que não quer fazer questão. Como é que tu vai, e às vezes isso é perigoso, porque às vezes tu sabe o conteúdo, mas tu não treinou, tu não sabe a abordagem da banca, tu não está preparado para resolver rápido, no tempo que precisa. Ah, beleza, se me der aqui a questão eu faço. Quantas horas? 2 horas por uma questão? Assim, até minha filha de 2 meses faz, né? Se der 3 anos para ela fazer, ela aprende a fazer e faz. Você não tem esse tempo todo do mundo. Você tem
que resolver as questões dentro de um tempo escasso. Então, como é que você aprende a fazer isso? Fazendo, não tem outro jeito. Como é que você aprende a fazer questão rápida? Fazendo questão. Resolvendo questão. Então tem que ter esse segundo pilar de forma assim, muito clara. É muito difícil, eu diria que quase impossível, pode ser que tenha alguém que passou assim, passar em concurso, pelo menos em concurso de alto nível, sem fazer questão. Porque aí tu é o cara. E aí é importante, né? Tem gente que chega aqui, professor, mas eu sou contador, então não vou estudar contabilidade, não. Eu sou de TI, então não vou estudar TI, não. Você é contador, você sabe aplicar o negócio na prática, você sabe aquilo na visão acadêmica. Você não sabe acertar a questão de concurso disso. Então nem que você seja de uma área, você vai ter que dedicar um tempo para aquela disciplina. Nem que seja só para resolver a questão. Aí nesse caso, talvez, o tal do estudo reverso funcione, mas eu ainda acho que não. Acho que não. Pelo menos, se fosse assim, eu não teria estudado TI nunca na vida para concurso, porque eu sou formado em TI. Mas é importante que vocês saibam que as questões são fundamentais. E aí sobre as questões é importante falar o seguinte, professor, quantas questões por minuto, quantas questões por hora? Cuidado com o negócio de métrica. Eu vejo muita gente se perdendo com o negócio de métrica. Deixa eu ver aqui, o fulano disse que fazia 60 questões por hora, então ele fazia uma por minuto. Deixa eu correr e fazer uma por minuto também. Não é assim. Cada pessoa tem seu ritmo. Cada matéria tem tipo de questão diferente. Dentro da mesma matéria, tem questão que é maior, que é menor. Então não controlem as coisas assim, não. Não usem as métricas como direcionadores, né? Ou os indicadores, sei lá, como direcionadores do seu estudo. Pelo menos não de forma 100%. Eles são, né? Na verdade, não é como direcionadores que eu quero dizer. Não usem como determinantes do seu estudo. Use como direcionadores. Ele vai te direcionar. Ele não vai determinar o teu estudo. Poxa, se eu não fizer 30, 40, 50 questões por hora, eu estou lento. Quem disse isso? Quem disse? Mas o fulano ou a fulana disse que é assim. Tá, para ele foi assim. Para ele foi assim. E talvez ele está dizendo isso porque ele está vendendo algum método que seja baseado nisso. Porque eu, por exemplo, não sei quantas questões eu resolvia por hora. Eu não sei quantas questões eu resolvia por hora. Faço a menor ideia. Quantas páginas eu lia por hora? Menor ideia. Por quê? Porque isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Dentro do contexto do que a gente tem para se preocupar com a quantidade de páginas por hora, com a quantidade de questões por hora, é irrelevante. É irrelevante. Por quê? Porque não dá para comparar a velocidade que tu vai... Não dá para comparar. Né? E aí, dentro de uma mesma aula, às vezes, vai ter um conteúdo mais puxadinho. Por exemplo, você pega a aula de banco de dados. Talvez ali na parte inicial tu vai mais rápido. Talvez chega na parte de normalização, tu tenha que demorar mais. Aí se tu fica controlando quantidade de páginas por hora, tu fica maluco, porque tu fica focado na métrica. Tu fica focado no meio. A métrica, o indicador, eles são direcionadores. Eles não são determinantes. Então cuidado com esse negócio. Quantas questões faz por hora? Não sei. Cada dia que você sentar, você vai fazer uma quantidade diferente. O que é importante? Que você também não passe 3 horas numa questão, porque senão você não vai conseguir treinar, né? Porque o treino é quanto mais questão, melhor. Mas não é só quanto mais, não é só a quantidade. É a qualidade do momento que você dispõe para resolver aquela questão. O que adianta você fazer 60 por hora se você não absorve? É melhor fazer 30. E dar uma olhada nos comentários e ver, e pegar qual é o ponto fraco e fazer uma anotação, um negócio. É melhor fazer metade, mas fazer de forma mais efetiva. Agora também não passa 1 hora em 3 questões, né? Porque aí também tu não vai ter esse tempo não. Então assim, o que eu estou dizendo é, não se preocupa nesse controle. Não se preocupa nesse controle porque ele é pouco relevante. O professor quer dizer que eu tenho que fazer o máximo de questões possível? Sim, desde que isso não seja apenas
foco na quantidade. Você tem que fazer o máximo de questões possível, desde que você esteja absorvendo também naquela hora de resolução de questões. Desde que você não esteja fazendo isso só para bater uma meta de questões. Ah, eu estou fazendo isso só para bater uma meta de questões. Aí tu passa, não lê comentário, não faz nada e vai a da frente, tu erra de novo. A gente já erra a questão, já tendo errado ela. Quem não fez isso aí já? Resolvendo lá a questão do sistema de questão, aí resolve, aí erra. Aí lê o comentário, tal, estuda. Aí vem aquela mesma questão de novo e você erra de novo. A gente já faz isso parando, revisando, parando, vendo. Imagina só passando. Eu vejo o dedinho nervoso do sistema de questão, né? Tem um conceito que é o dedinho nervoso do sistema de questão. Pera, passei, opa, pá, 30, opa, 40, opa, 50. Ele vai no dedinho nervoso, deixa eu passar, próxima. Ele nem lê as vezes direito, ele vai só passando. Porque para ele o importante é fazer um número X de questões. Não. Do que você está fazendo aquilo ali? Para você treinar o momento da sua prova. O Ed está rindo ali, mas é verdade, Ed. Acho que já... Assim, tem questão que não sai da... Não descola o jeito errado. Mas eu acho que tem questão que quando eu resolvi aí, eu resolvi ela errada 4 vezes. 4 vezes até conseguir acertar. De cara, né? Por quê? Porque você fica ali e às vezes você fica com... Olha como é interessante a cabeça humana, né? Você está resolvendo a questão, aí você erra. Só que para você errar, se você está resolvendo direitinho, para você errar, você desenvolveu uma linha de raciocínio para você errar, certo? Aí você desenvolveu uma linha de raciocínio para errar, beleza. Aí você foi lá e marcou. Por exemplo, a questão era certa, você marcou errada, porque você desenvolveu alguma linha de raciocínio ali. Veja que o processo de te desenvolver a linha de raciocínio tá te demandando um tempo, um esforço. Aí tu foi lá e marcou a questão errada, sendo que ela era certa. Tá, tu foi, leu o comentário. Vamos supor que tu fez certo. Se tu foi errado, nem tem o que discutir. Se tu foi pra frente, nem tem o que discutir. Mas vamos supor que tu passou, leu o comentário, papapá. Aí passou 3 semanas, aquela questão apareceu pra ti de novo. Na hora que tu for marcar a questão, tu não vai lembrar do comentário que tu leu e tal. Tu vai lembrar do raciocínio que tu desenvolveu todinho. E vai marcar errada de novo. Isso acontece com todas as questões? Não, né? Porque senão a gente não passava. Mas acontece com algumas questões preguentas, né? Digamos assim. Que impregna o jeito errado na mente da gente. E como é que eu resolvo essas? Como é que eu soluciono isso? Aí você vai fazer ela 3, 4 vezes até você bater a cabeça e dizer, poxa, já errei esse negócio 3 vezes, né? Não é possível que da próxima eu vou errar. Aí ou você coloca no Anki, ou você faz uma anotação, coloca no seu resumo. Cara, esse aqui eu tô errando demais, deixa eu botar essa anotação aqui. Tem essa exceção aqui, ó, no direito aqui que eu não tava vendo. Ou tem essa palavrinha-chave aqui que eu não estava vendo e tá me fazendo errar essa questão. Então tem que ter esse cuidado aí também, tá? Então nosso segundo pilar é questões. Você tem que fazer muita na medida de uma forma que você também não vá só passando a quantidade, mas consiga absorver as coisas dali. Beleza? O terceiro e último pilar é o pilar da revisão. Pilar da revisão. Pessoal, para você acertar questões no dia da prova, você tem que estar com aquele conteúdo fresco, na memória de curto prazo. Porque você vai precisar acessar a informação de forma rápida, porque você não tem tempo para perder. E como é que você coloca as coisas na memória de curto prazo? É revisando. É vendo novamente. E ver novamente não é estudar tudo de novo, não. Estudar tudo de novo, não. Ó, o Edson está falando, rapaz, uma conversa dessa com algum professor custa caro. Parabéns. Edson, olha só aqui no aquecimento, Edson, são 20 lives nesse nível aqui, tá? 20 lives. Até falei pra galera no começo, cara, se eu fosse empacotar essas lives aqui num produto e fosse vender para vocês, podia colocar R$1.000 para cima. E eu estou trazendo aqui para vocês de graça. Né? Então vamos lá. Terceiro pilar, revisão. Você tem que colocar na memória de curto prazo. Porque você precisa acessar aquela informação rápida. Professor, como é que eu faço isso? Tem várias formas.
você pode ter resumo, você pode ter mapa mental, você pode ter cartãozinho do Anki. Mas você precisa de algum jeito, de alguma forma, estar em constante contato com aqueles conteúdos. Porque é lógico que o nosso cérebro vai esquecer. Imagina se a gente lembra de tudo. Pessoal, esquecimento é um instinto de sobrevivência. Imagina se tu lembra de tudo. Nossa, a sua energia vai pro saco rapidão, né? Porque tu tá toda hora processando muita informação. Não, o teu cérebro esquece as coisas. Ele armazena algumas na memória de longo prazo, ou então ele esquece outras lá. Instinto de sobrevivência. Só que você precisa forçar. Tem coisa que você não vai esquecer. Se é uma coisa muito forte, né? Se foi coisa decorrente de uma emoção muito forte, ou se foi uma coisa que meio que você já viu tanto, né? Que já tá ali, já fixou, beleza. Mas o estudo para concurso você vai ter que forçar. Você vai ter que forçar já falo, tá, Edson? Você vai ter que forçar a lembrança. Você vai ter que forçar a recuperação da informação. Você vai ter que forçar a recuperação da informação. Porque não adianta você ter estudado lá, né? Verbo transitivo direto e indireto há 5 anos atrás. E tu nunca mais olhou, não fez mais nenhuma questão sobre aquilo, nada, tu vai esquecer, logicamente. A não ser que tu tenha visto tantas vezes que ficou no sangue, né? Ou então não adianta tu ter visto lá os processos do COBIT e nunca mais olhou para aquilo. Ainda mais um conteúdo decoreba. Aí é que tu tem que ficar reativando mesmo. Então é importantíssimo fazer revisão. E isso eu vejo muita gente cometer esse erro. Eu vejo muita gente cometer esse erro. Que é o cara que estuda a teoria, faz algumas questões e não faz revisão nenhuma. Aí ele chega no dia da prova, parece que ele nunca estudou aquele conteúdo. Parece mesmo. Por quê? Porque aquele conteúdo está na memória de longo prazo dele. Não está na memória de curto prazo, ele não vai acessar fácil. Talvez ela até lembre, mas ele tem que gastar um tempão para lembrar, ou tem que fazer muita conexão para poder lembrar. E se ele mantém aquilo em revisão constante, ele consegue mais facilmente. Não quer dizer que você não vai esquecer, você vai continuar. Olha, não existe método milagroso. Você vai continuar esquecendo informações, só que agora menos. Se você revisa, você vai esquecer menos. Porque algumas você vai forçando a deixar. Aí vai falar sobre os métodos, né? Já que o Edson perguntou ali, ó, a revisão pode ser feita por meio de questões. Já diria a poeta, tá, Edson, que é cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu disse ado a ado, cada um no seu quadrado. Né? Qual que é o detalhe? Para mim são 3 coisas separadas. Teoria, questões e revisão. Se tu tá querendo jogar a revisão dentro das questões, tu tá acabando com o pilar da nossa mesa. Tá deixando só 2 pilares, na verdade. E para mim isso não é o meio mais eficiente. Professor, mas na questão, em alguma medida eu reviso, né? Sim, em alguma medida você revisa. Porque quando você resolve uma questão e você, por exemplo, lê um comentário, você está querendo ou não revisando aquele conteúdo. Só que para mim, tá, Edson, a revisão ela tem que ser sistêmica. Como assim, professor? Sistêmica. Quando você resolve uma questão, você está indo no ponto específico do conteúdo. Muito específico. Porque a questão cobra um detalhe da matéria. Quando você faz uma revisão com base no resumo, mapa mental, etc., você está vendo o genérico do conteúdo. Vou te dar um exemplo, por exemplo, né? Na aula de banco de dados. Você pode estar lá resolvendo uma questão, Edson, e aquela questão ser de índice. Beleza, você está olhando aquele ponto índice. Só que se tu só mantém estudo teórico e questões, o que é que vai acontecer? Tu não vai recuperar o entendimento sistêmico de banco de dados. Então, quando uma questão, por exemplo, fizer uma relação de uma tabela com uma visão, ou quando uma questão fizer uma relação de uma tabela com a normalização, tu não vai conseguir responder. Por quê? Porque tu está só sempre atacando o ponto específico. Tu nunca está atacando o genérico. Então, para mim, você tem que juntar tudo. Você constrói a base teórica, você vai resolvendo questões, mas você também faz revisões sistêmicas. Com base em resumo, mapa mental, o que for. Mas você tem que fazer revisão sistêmica. Por quê? Porque o todo da matéria é importante também. Principalmente
para as disciplinas mais fundamentais. Imagina só se tu é o cara que só não faz revisão de legislação tributária, ou não faz revisão de direito tributário, ou não faz revisão de contabilidade ou contabilidade pública. E aí na tua prova cai uma discursiva. Olha, falando em matéria importante, entrou aí o Vilches, né? Imagina se tu tá lá estudando pro ISS Rio, pro ISS São Paulo, e aí tu não faz revisões sistêmicas do teu material. Tu não pega lá a aula de LTM do Vilches, não construiu o teu resumo ou não usa alguma coisa pronta, e aí tu tá só resolvendo questão. Beleza, tu vai atacar um ponto específico? Vai. E se na tua prova cair uma discursiva de LTM? Se na tua prova cair uma discursiva de LTM, tu sabe atacar os pontos específicos, mas tu não sabe o geral. Então é importante que tu saiba, tenha uma visão sistêmica também. Não só a visão específica. As questões elas ajudam na visão específica, mas é importantíssimo você ter uma visão sistêmica. Beleza? Professor, como que eu empacoto esses três, né? Eu acho que a Carol botou uma dúvida lá em cima, já vou procurar, já vou voltar. Já podem mandando dúvidas também, tá, pessoal? Como que eu empacoto... E sobe o coração, sobe o foguinho. Como que eu empacoto esses três numa metodologia simplificada, que eu não vou focar tanto em controle, em controlar, né, e tal, mas que de modo que eu consiga ter esses três pilares bem cumpridos aí no meu estudo. Ó, o Edson já está falando ali que vai começar o modelo, isso. Além das questões, faz uma revisada, tal. Deixa eu ver o que a Carol tinha perguntado ali, ó. Deixa eu ver o que a Carol tinha perguntado ali. Né? Vamos ver aqui. Se eu perdi um pouquinho aqui, que fica lá em cima, né? Mas já volto lá, Carol. Deixa eu ver se eu consigo recuperar. Qualquer coisa, Carol, bota a pergunta. Coloca aí de novo, se ela tiver aí ainda, né? Coloca aí de novo a pergunta que eu perdi aqui, tá, Carol? Tá meio lá pra cima. Ah, já achei aqui, ó. Sobre timeline de estudo, algo tipo teoria, resumo, revisão, você usou algum tipo de ciclo? Vamos lá, Carol, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí já encara na metodologia aqui. O que eu sugiro, seja para os meus alunos, seja o que eu apliquei, né? Durante minha preparação. Eu tentei vários tipos de método, tá, pessoal? Tentei vários tipos de método e aí eu fui ajustando e adaptando para minha realidade e vendo o que é que funcionava para mim. Para mim é o seguinte, a gente tem lá a teoria, né, da curva do esquecimento, que é você fazer revisões o dia depois, 7 dias depois, 21 dias depois, etc. Isso tem sentido? Tem. Qual que é o problema? Controlar isso. Se você hoje decidir que você vai seguir a metodologia da curva de esquecimento e que você vai fazer revisão no dia seguinte, revisão 7 dias depois, revisão 21 dias depois, você vai ter um grande problema. Você vai gastar horas preciosas com controle disso. Então, para mim, isso, embora faça sentido, embora seja uma teoria que faz sentido, é inviável de ser aplicada no nosso estudo para concurso. Só que ela pode ser adaptada e usada como base para a gente pensar na metodologia. Então, ao invés de controlar dessa forma, eu controlava por aula, por exemplo. Como assim, professor? Então vamos supor que você vai estudar aí pelo melhor curso de TI para área fiscal e controle, que é o TI Total, curso do professor Ramon. E você vai começar a estudar. Você vai começar a estudar lá a primeira aula, banco de dados. Você construiu sua base teórica. Você lá leu o PDF. Você assistiu os vídeos. Você pode, inclusive, escolher, né? Dentro do TI Total você tem essa liberdade. Você pode seguir 100% pelo PDF, 100% pelo vídeo, fazer uma mescla nos dois. As mídias são completas. Você estudou a teoria por ali. Beleza? Show. Construiu a teoria de banco de dados. Tá. Professor, eu gastei. Eu faço estudos de 2 horas por matéria. E aí eu gastei, por exemplo, seguir lá pelo seu PDF, eu gastei 3 dias para fazer isso. 3 turnos de estudo de TI, né? 3 horários de estudo de TI. Eu gastei 6 horas, por exemplo, para fazer essa aula. Ou 8 horas. Não importa muito o quanto que você gaste, desde que você avance, né? Então eu gastei, vamos supor que você gastou 3 dias. Você estudou no seu cronograma TI, tá em segunda, quarta e sexta. Então você
Você pegou, ou no ciclo, né? Independente do dia, você vai rodando aquele ciclo e tem 3 vezes a matéria de TI, que você faz 2 horas em cada vez. Você gastou 3 vezes de 2 horas para fazer a parte teórica. Fui fazendo teoria, lendo com calma, resolvendo as questões, etc. Que estão ali no meio do corpo da aula. Pá, beleza. Você construiu sua base teórica. E nesse caso, você está cumprindo o que a gente disse lá, né? Você construiu a base teórica por um material que te direciona naquilo que cai de forma completa e ainda de quebra com a linguagem facilitada para tu entender, né? Porque se tu pega um material que não te faz isso, tu vai estudar ou coisa que não cai, como a galera por aí está estudando, né? Ou tu vai fazer um estudo com material muito complexo e aí tu vai demorar muito mais tempo. Talvez esses 3 dias que tu usou aqui, tu vai usar 6, porque tu não vai entender nada e tu vai precisar de mais tempo. Tá, tu construiu a base teórica. Beleza. Tu gastou os 3 dias. Aí a próxima vez que tu for estudar TI, na quarta vez que tu for estudar TI, antes de tu ir para a próxima aula, tu vai dar uma revisadinha naquela aula 1. Professor, como é que eu reviso essa aula 1? Na verdade, tu vai fazer 2 coisas. Tu vai fazer algumas questões e tu vai revisar. Então tu faz algumas questões daquela aula, sei lá, 5, 10 questões, só para dar uma reativada ali. E tu vai revisar. Vai revisar por onde? Pelo resumo, ou que tu fez, ou que o professor disponibiliza com as tuas anotações. No caso do TI Total, por exemplo, a gente disponibiliza já os resumos base ali. Então o aluno nem perde muito tempo com isso. Lógico, ele vai usar aquele resumo base como base, como o nome já diz, né? Para ele fazer as anotações dele, colocar as impressões e tal, que é importante que você personalize também de acordo com a sua necessidade. Porque o professor não tem como personalizar para cada aluno, né? Então você tem que colocar suas impressões ali. Então você vai fazer esse resumo. E você vai fazer... Então você fez questões e fez resumo. No caso do TI Total, o TI Total é bom demais, né? Por quê? Porque já tem lá o PDF de questões, por exemplo. Então você já resolve as questões do PDF de questões e já faz a revisão em seguida. Beleza. Quanto tempo nisso, professor? Lembrando que tem ciclo de 2 horas de estudo, como no exemplo que a gente está dando aqui, né? Tu vai gastar 10, 15, 20 minutos no máximo fazendo isso. Por quê? Porque tu tem que avançar. O resto do tempo tu vai para a aula 2. Ou para a aula que for aplicável para o teu concurso. Né? Então tu vai seguir essa sequência. Professor, vai ter um momento que quando eu estiver na aula 10, professor, eu vou estar revisando, fazendo questão e revisando da aula 1 a 9? Exatamente. Ah, professor, mas aí eu não vou terminar nunca, né? Vai. É melhor avançar consolidando as coisas do que simplesmente avançar. Você não tem, lembra, você não tem que pensar na meta de quantas páginas avançou, quantas questões resolveu. Você tem que avançar na meta. Poxa, eu estou melhorando em TI, eu estou acertando mais questões do que antes. Ou em direito administrativo, ou em direito constitucional, ou em contabilidade. Então, mesmo que... Isso aqui eu estou falando, tá? Entendam. Eu estou falando aqui de um estudo pré-edital, de um estudo de médio e longo prazo. No pós-edital, a parada é outra. Saiu o edital, professor. Não estudei a disciplina X ainda. Dá para fazer isso? Não, não dá para fazer isso. Dessa forma. Você vai ter que ir para cima, fazer o máximo de coisas que der para ver, resolver questão meio que sem tanta estrutura assim. Mas no pré-edital, que é o que a gente recomenda sempre, que você estude para a área, foque naquilo, que é onde você vai ter chance, você vai conseguir fazer isso sim. Então, mesmo que você gaste lá, ó, a gente deu o exemplo dos 3, né? Você já está lá na aula 10. Mesmo que você gaste um turno de 2 horas só para fazer a revisão das 9 primeiras, beleza. No outro dia, quando você for fazer 2 horas, você continua a próxima aula e assim vai. Você está sempre mantendo. E essas revisões anteriores vão sempre ficando mais rápidas. Sempre ficando mais rápidas. Galera, eu dou sempre esse exemplo, que é o seguinte. Um dos temas de TI, que cai em TI, né, é BPM. Modelagem de processo de negócio. Gestão de processo de negócio. Tá? Gestão de processo de negócio. Quando eu estudei esse tema pela primeira vez, na época que eu estudei, né, não tinha um professor Ramon lá para bisurar o negócio para mim, não. Os materiais que tinha eram meio fracos de TI, né? Até hoje os materiais da galera aí é meio fraco, mas eu fui direto numa fonte, eu fui direto no CBOC, que é o Guia de Gerenciamento de Processo de Negócio. Quem é da administração aí talvez já tenha escutado falar nele.
Eu estudei aquele tema e fiz resumo. Eu gastei simplesmente 50 horas para estudar aquele tema. 50 horas para estudar um único tema de TI. Um único tema. Só que eu fiz um resumo, tá? Daquele tema. Em quanto tempo eu revisava aquele conteúdo? 20 minutos. Eu pegava meu resuminho e em 20 minutos eu revisava aquele conteúdo que eu tinha gastado 50 horas para fazer. Então veja o poder da revisão. Veja o poder de fogo que tem uma revisão. Porque você consegue otimizar o seu tempo de maneira a que você vai conseguir ver muito mais conteúdo em muito menos tempo. É por isso que o ideal é que você faça um bom pré-edital. Porque quando chegar no edital, você vai fazer o quê? Vai manter revisão, questão, questão. E vai estudar os temas novos que caíram no edital, porque todo edital tem alguma novidade. Não é isso? Então era mais ou menos a sistemática que eu adotava e é o que eu recomendo, inclusive, pra galera. Como eu falei, no estudo de médio e longo prazo, funciona muito bem. Professor, eu estou no pós-edital, estou aqui já de olho na Cefaz Pernambuco. E eu vacilei, não estudei TI antes. Mesmo eu já estou acompanhando aqui um tempo. E você dizendo toda hora que tem que estudar TI no pré-edital, porque no pós-edital é mais complicado. Não, eu vacilei. Vai dar para fazer isso aí? Vai não. Não vai dar para fazer isso. Falta 1 mês e meio para a prova. Como é que você vai fazer esse estudo dessa forma? Não, você vai ter que correr atrás de uma sistemática mais rápida. Até porque nesse caso de Pernambuco, TI está valendo um pouquinho menos do que o normal. Aí você pode fazer isso com TI. Agora você não faz isso com as disciplinas mais importantes, não. Você vai ter que dar o gás nelas. Vai ter que dar o gás nelas. Faz sentido, pessoal, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Faz sentido. Meu povo, acho que deu para falar bem aí, né, sobre os pilares para aprovação, os 3 importantes. Para mim, não deve faltar nenhum. Você tem que estruturar os 3 aí no seu processo de estudo, na sua sistemática de estudo. E nós, então, vamos seguindo firmes e fortes, vamos continuando em nosso aquecimento por Destravando TI. Lembrando, quem não se inscreveu no evento ainda, né? Vai lá no link da bio, se inscreve, porque eu vou mostrar para vocês que dá para aprender a disciplina de TI. Muita gente aí que está estudando para área fiscal, área de controle, tem sido derrubado por essa disciplina. Porque é uma das disciplinas mais complexas mesmo. Estou aqui para mentir para você dizer que ela é fácil, não. Ela não é fácil, não. Mas tem solução, tem jeito. E eu vou mostrar para vocês lá no Destravando TI. Não deixe de participar. Beleza? Galerinha, muito obrigado. Às 8 da noite a gente volta aqui para mais uma live, aula, episódio. E dessa vez a gente vai trazer o convidado aí, o Henrique Napoleão, para falar sobre o TCU, sobre como ele sobreviveu à prova do TCU, né, análise de dados, estatística pesada. E hoje é auditor federal de controle externo. Tribunal de Contas da União, um dos órgãos mais difíceis, mais disputados, e que é o Everest de muita gente. Beleza, galerinha? Muito obrigado a todos. Valeu, até mais tarde. Valeu, fui.